Olá, estamos começando mais um Bastidores da Política, pela Rede Mais de Comunicação. E hoje estamos recebendo em nossos estúdios o nosso amigo e vereador Luiz Carlos Amanso, que foi eleito nas últimas eleições com 554 votos. Ele que é mais conhecido como Carlinhos do CREA e que está lá há tanto tempo, mais de 30 anos no CREA, fazendo um trabalho excepcional. E nessas últimas eleições conquistou uma cadeira na Câmara de Vereadores. Carlinhos, como que foi essa sua trajetória na política? Final dos anos 80, iniciamos com a participação partidária, sempre gostamos. Na verdade, política a gente não começa a gostar depois de uma idade adulta, a gente ou se interessa muito cedo ou não se interessa. E o início foi sempre nos bastidores dos diversos partidos, aí como secretário, presidente de partido posteriormente, sempre com uma atuação boa nos bastidores. Isso deu para a gente ao longo dos anos, né? Estamos falando aí de mais de 20 anos, uma formação boa e um conhecimento suficiente para que a gente possa, para que tivéssemos pleiteado uma vaga nas últimas eleições e após eleitos com condição de fazer um bom trabalho. Carlinhos, você, todo mundo sabe, é conhecedor do seu trabalho junto ao CREA e dentro da política também. Você sempre atuou nos bastidores. Era conhecido como a pessoa que criava, que fazia as coligações e que procurava sempre estar no meio, mas sempre nos bastidores. O que te motivou a ir participar de uma eleição, de dar seu nome, de colocar teu nome à disposição para disputar umas eleições? Na verdade, eu faço parte de uma categoria talvez um pouco diferente aí dos políticos tradicionais, por não fazer política por vaidade. Então, eu sempre me satisfiz ajudando, participando, articulando e tomando decisões que foram importantes até na vida política da cidade, porque eu fui presidente de partidos grandes, alguns dos quais, por exemplo, que tivemos prefeitos exercendo mandato na cidade, e nunca vislumbrei em situações anteriores uma possibilidade real de eleição. E eu achava sempre que se tivesse que colaborar, seria interessante que colaborasse com um mandato efetivo. E nas últimas eleições, no período que antecedeu as últimas eleições, eu tive a oportunidade, no PSDB, que é o meu partido, de montar a chapa de vereadores. E nós tivemos o cuidado de montar uma chapa de vereadores com candidatos intermediários, tentando colocar na chapa candidatos com potencial mínimo de votos, cujo teto não fosse tão alto para que possibilitasse a disputa e igualdade de condição dentre as diversas alternativas que nós tínhamos. E aí vislumbrei a possibilidade de disputar uma eleição com condição de vitória. A partir desse momento, com uma possibilidade real e concreta, porque eu atuei ativamente para montar, inclusive, a chapa de vereadores, nós fizemos uma campanha boa com essa possibilidade, de fazer uma campanha com possibilidade de vitória é uma situação que estimula, né? E a minha atuação profissional dentro do CREA, com 30 anos de trabalho na inspetoria aqui, nós temos, a cidade talvez não saiba, mas nós temos registrados na inspetoria de Cornélio, entre técnicos, tecnólogos e engenheiros, 730 profissionais. É um número superior, por exemplo, a cidades como Rolândia, como Cianorte, como Paranavaí. São maiores que Cornélio. Muito próximo do número de profissionais, por exemplo, de Umuarama. Então, a cidade, nessa área profissional, de técnicos qualificados, Cornélio sempre foi muito bem servida. E eu tive, nessa eleição, um apoio também consistente desse pessoal, até por essa convivência antiga que a gente tem de 30 anos no trabalho. E o trabalho durante a campanha correspondeu às expectativas? Você achou que fosse fazer mais, que fosse fazer menos? A gente sempre trabalha para fazer uma votação maior, mas você que já disputou eleições aqui, e já foi vereador também, disputou a última, a eleição majoritária como candidato a prefeito, votos em Cornélio tem uma situação misteriosa, eles são conquistados e perdidos assim por motivos que a cidade toda sabe. Sempre nos bastidores da madrugada, né? Sempre na reta de chegada, tem uma moçada que age muito forte e age forte em cima do eleitorado de todo mundo. Felizmente, a gente já tinha essa previsão,
uma parcela grande do meu eleitorado era formada por pessoas esclarecidas e que não ficaram sujeitas a essa situação de última hora. Isso possibilitou a eleição, mas você tem que jogar muito para cima, contando com a queda, para cair no número que garanta a eleição. Porque se tomar cuidado, teve candidato que dormiu na véspera eleito e no dia da eleição simplesmente estava fora porque uma parcela enorme do eleitorado evapora na reta de chegada. No seu partido, que é o PSDB, tivemos lá uma chapa, como você mesmo disse, homogênea, né, que não tinha tanta disparidade. Com exceção da tua companheira de partido, a vereadora Angélica, que fez uma votação, passou aí dos 1.000 votos, né? Os demais foram todos bem próximos, assim, né? Com uma votação intermediária boa, e era essa a previsão mesmo. Tanto que o nosso partido, por causa dessa montagem que fizemos, foi o único da cidade que elegeu 2 vereadores. Nós temos numa Câmara de 11 o PSDB com 2 vereadores e os outros 9 vereadores, cada um representa um partido. Isso é algo interessante, né? Nós estamos vendo aí na política nacional vários partidos, cada vez criando mais e mais partidos. O que você pensa disso? Não gosto dessa pulverização de partidos, porque isso estimula bastante o jogo de interesses. Não acho também que tenha que ser só 2, porque nós temos uma corrente mais à esquerda, uma de centro, uma corrente mais tradicional aí, chamada de direita. Você não pode ter um leque muito grande de alternativas, porque aí acontecem negociatas de todo tipo. Aqui em Cornélio, nas últimas eleições, nós tivemos coligações estranhas, que juntou o Partido Comunista de esquerda com a direitona tradicional, então virou uma salada interessante. Quem vê de fora isso não consegue entender, e eu fiz parte dessa salada, o meu partido, que nós conseguimos estar numa coligação aqui em Cornélio juntando PT e PSDB. Então, foram poucas as cidades que fizeram isso no Paraná. Acho que no país todo, né? Porque são partidos divergentes aí na política nacional, mesmo dentro do Estado, né? E aqui em Cornélio, por circunstâncias, né? Por questões locais, a gente sempre diz que tudo que vale do Laranjinha para lá e do Congonhas para lá não conta muito aqui, porque aqui os acertos se dão de uma maneira meio diferente. Circunstancialmente, nós estivemos junto com o PT disputando a eleição, perdemos a eleição também, né? Mesmo com essa coligação que juntava forças muito grandes. Era uma eleição complicada para a gente disputar, mas acho que deveríamos ter um número reduzido, mais reduzido de partidos, até para que a coisa não se desse muito nesse nível de acordos, que já estão começando essas discussões agora, sabe? Nós temos uma eleição só municipal daqui a 3 anos, mas a gente já vai verificando as pessoas já fazendo composições esquisitas, então é um jeito ruim de fazer política. Eu penso também, e a população acho que também fica com um nó na cabeça, porque são tantos partidos, estamos beirando quase 40 partidos, dentro daqueles que estão pleiteando e outros que vão vir depois. Isso acaba atrapalhando a identificação partidária, né? As eleições acabam se dando e elegendo as pessoas porque a pessoa vota na pessoa, não vota no partido, o que é ruim também, né? O que também é ruim. Nas eleições passadas nós tivemos exemplos assim de bastidores, de partidos que se coligaram e de repente foram descobrir na Justiça Eleitoral que o partido já nem existia, e candidatos que estavam vinculados a esses partidos filiados ficaram sem condição de disputa. E para o eleitorado não entende, pelo menos o eleitorado menos esclarecido não sabe muito como é que se dá as coligações, não sabe como é feito aqueles cálculos para definir as eleições. Então, para a cabeça do eleitor, esse excesso de partidos é muito ruim. Ele acaba ficando meio com o pé atrás com relação à política, muitas vezes até por não entender esses procedimentos. E não entende porque a classe política, da qual eu faço parte, você também, a gente não consegue muito, os partidos não têm muito esse hábito de esclarecer e de atrair as pessoas para essa vida política fora do período de eleição, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui agora, com esse espaço aberto numa TV local, é muito importante, até porque provavelmente vocês vão abordar muito isso, e é uma maneira de fazer política fora do período de eleição,
de uma maneira mais clara, mais tranquila, então que esse espaço tenha todo o sucesso do mundo, porque para a cidade vai ser muito importante. Então, nós primamos por isso, nós queremos o debate, nós queremos a discussão, porque tudo isso é muito importante não só para mim, para você, mas para toda a população que nos assiste. E se nós formos hoje fazer uma pesquisa, não só na cidade de Coronel Procópio, mas toda a região, todo o país, serão, acho que até mais de 50% das pessoas que não lembram de quem votou nas últimas eleições. E isso não deu um ano, né? Vai fazer um ano agora em outubro. Isso a gente sempre faz, você deve fazer também nas eleições, a gente até por curiosidade, a gente tem o hábito de perguntar, né, para o eleitor e para pessoas conhecidas, mesmo em conversas informais, em quem votou para vereador ou deputado, estadual ou federal, e as pessoas realmente, um grupo grande de pessoas não se lembra em quem votou. Se ela não se lembra em quem votou, seguramente ela não está cobrando o voto que ela deu, ela não está acompanhando, ou esse voto foi dado por circunstâncias ou por motivos que não eram importantes para ela, né? Porque o eleitor que acredita no candidato vota e acompanha, ele nunca vai se esquecer de quem votou. Então é um aspecto ruim da vida política nacional, né? As pessoas têm que se lembrar em quem votou até para cobrar depois da eleição, porque se esqueceram, o voto acaba perdendo um pouco do depois sentido. também tem aquele problema que você abordou das pessoas que agem aí na madrugada, né? E a pessoa acaba vendendo o seu voto, né? E depois não tem como ela cobrar isso, né? Porque ela vendeu o voto. Sim. Né? E além do voto desvinculado, que é uma situação, o fato de não ter vinculação com partidos, né? As pessoas escolhem candidatos bem distintos, para a Câmara de uma maneira, para a Prefeitura de outra, então eles não estão votando numa ideia, eles estão votando na pessoa mesmo e por motivos assim bem pessoais. Alguns realmente por questões financeiras, né? Poucos, né, da parte que a gente conhece do eleitorado, analisando assim com bastante critério quais são os melhores candidatos e os motivos que tem para votar. Se fizessem isso, você pode ter certeza que nas eleições passadas, a tua candidatura a prefeito do município, ela teria tido assim um número muito maior de votos. Foi legal a votação, nós consideramos, porque o par era contra um poder econômico muito grande, e isso aí acaba distorcendo Com certeza. A situação eleitoral, acaba comprometendo, né? E no futuro, se a gente tiver essa condição das pessoas votarem analisando o potencial de cada candidato e as ideias que eles tiverem, o poderio econômico certamente vai ter uma influência menor. É isso aí, nós estamos ouvindo aí o nosso vereador Luiz Carlos Amâncio, mais conhecido Carlinhos do CREA. Estamos fazendo um breve intervalo e já estaremos de volta.